No ar, episódio 10 do Assombração, o podcast que traz o verdadeiro lado paranormal. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio eu recebo o repórter Lucas Padula da página Viva ABC no Facebook e ele vem contar sobre as experiências que ele teve com seu próprio avô após a morte. Lembrando que você pode fazer o download grátis de qualquer um dos nossos episódios aqui do Assombração para ouvir quando e onde você quiser e também compartilhar esse ou os nossos outros episódios com seus amigos. Nosso podcast está disponível em mais de 30 aplicativos de podcast. Começa agora a sua 10ª experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Você está na sintonia do Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Enquanto continuamos em quarentena por conta desse novo coronavírus, eu, você e todo mundo, eu espero que você esteja seguindo essa nova fase atual com muito cuidado e aproveitando esse tempo enorme que a gente tem para tentar evitar um pouco tanta notícia ruim que é o que mais tem nesse momento. E a entrevista que você vai ouvir a partir de agora foi gravada há mais ou menos um ano atrás, no dia 30 de maio de 2019, às 3h15 da tarde. Lucas disse pra mim que ele tem algumas... De vez em quando ele vê vultos ou imagens do seu, teoricamente, do seu avô que já faleceu, não é isso, Lucas? Exatamente isso. Muitas vezes ele aparece, principalmente logo nas primeiras semanas em que ele faleceu, ele aparecia como se ele quisesse ou despedir, ou sei lá, que tentar dizer alguma coisa. Na sua casa ele aparece? Sim. Principalmente nas partes onde eu ficava limpando a casa, e os objetos meio que pareciam, o jeito que eu deixava os objetos, meio que parecia que ele estava no local. Como assim? Não entendi. Por exemplo, quando eu entrava no quarto para poder limpar, tinha uma cadeira com um ventilador em cima, e eu colocava essa cadeira com esse ventilador em cima de um colchão. E quando eu olhava meio de relance, parecia que ele estava sentado lá. Ou sei lá, você tinha a impressão de sentir a presença dele lá. Sim, meio que quando eu olhava de volta, ele não estava mais lá. Ele estava, me observava e não estava ao mesmo tempo. Então pera, você tinha só uma impressão de que seu avô estava lá? Aparentemente. Como que ele chamava? Daniel. Você tinha a impressão de que seu avô Daniel estava sentado, aí você olhava pra ver se realmente estava, porque quando a gente sente quando tem alguém olhando pra gente, né? Você vai lá e olha. Pra conferir. E aí quando você olhava, realmente não tinha nada. Não tinha nada. Isso aconteceu muitas vezes ou foi Aconteceu muitas vezes. Eu cheguei até a comentar uma vez com meu irmão de criação, ele achou que eu estava até delirando. Isso aí é sonho, isso aí é bobagem. E eu falava, não é bobagem. Eu fazendo comida uma certa vez, eu me assustei também com um vulto e eu achei que era ele que estava dentro de casa. Eu comecei a chamar esse meu irmão e não... Ah, tá, o seu irmão. Achei que você tinha chamado o seu avô. Meu irmão. Ia ser pior um pouco aí. Ia ser pior, né? E não era ele porque ele estava trabalhando ainda, não estava em casa e eu fiquei meio que assustada. Eu liguei a televisão, coloquei uma música porque foi muito assustador. Pra distrair um pouquinho, né? Pra tentar distrair. Em sonho também, ele vinha direto, mas ele não falava nada. E teve uma vez que eu fui no banheiro à noite e meio que vi um negócio branco vindo na minha direção. Eu também não sabia o que era. Você falou agora que você teve esses sonhos com ele. No sonho, o que acontecia nesses sonhos? Ele vinha falar alguma coisa ou só aparecia a imagem dele pra você? Ele tentava falar, mas a voz dele não saía. Ele vinha à minha direção, ele vinha que meio que me abraçava. E eu me esquivava dele, eu não queria chegar perto dele, até porque eu tenho medo de morto. Claro. E então eu meio que afastava ele, empurrava ele pra que ele não viesse pro meu lado. Nesse sonho você tinha consciência total de que ele estava morto, então? De que ele estava morto. Porque comigo, por exemplo, já aconteceu de eu sonhar com pessoas conhecidas minhas que já morreram
E no sonho eu não tinha consciência de que aquela pessoa estava morta. Então pra mim eu interagia com ela como se tivesse tudo certo, tudo normal, não morreu e tudo mais. Com você já é diferente. Já é diferente. Você tinha essa noção de que ele estava morto mesmo? Ele estava morto. Inclusive um dos sonhos, ele estava no caixão dele, ele levantou e falou pra mim: eu estou bem, estou indo pra casa. E eu estou indo pra onde você tá. E aí, minha Nossa Senhora, acordei que tava Ele te falou isso no sonho? Falou. E sendo que eu já tava em casa, ele morava em Minas, eu já tava em casa e ele falou pra mim: estou indo pra sua casa. E depois desse sonho é que eu comecei a ver mesmo os vultos. E faz muito tempo que ele morreu? Faz. Agora dia 28 de junho, completa 3 anos que ele faleceu. E, foi numa data também que o Brasil também ficou meio que abalado, que foi próximo da morte do Cristiano Araújo também. Sim, foi uma data próxima ali, Foi uma né? data próxima, uns Chocou 2, o país, 3 dias depois. E, pensa, e eu fiquei com isso na cabeça, só que eu tentava falar com as pessoas, mas o pessoal achava que eu tava ficando louco. Eu achei mesmo, cheguei até um certo tempo a achar que eu estava louco mesmo. Mas não tava. Tinha certeza que não estava. Não, nada a ver com loucura isso. É que o pessoal não entende, né? Que o pessoal fala: isso aí é loucura, isso aí nunca existe. É coisa da sua cabeça e tudo mais. E de fato pode ser que seja também, né? Muita gente fala: coisa da sua cabeça, imaginação, é sua saudade, sua vontade de ver ele, sei lá, falar alguma coisa que você queria falar que não deu tempo de você dizer, remorso. Sempre tem essas, entre aspas, desculpas aí pra poder explicar a presença de espíritos e assombrações que aparecem pra gente. Poderia ser também, porque uns 5 meses antes, poderia ser, essa seria a desculpa. Sim. Seria a desculpa. Uns 5 meses antes dele falecer, nós estávamos em Minas, eu e minha família, e meu pai foi visitá-lo e eu falei que eu não ia visitar. E porque até então eu achei que eu ia ficar lá bastante dias e acabei ficando só 3. Então eu não consegui vê-lo pela última vez. E eu fiquei com meio que esse remorso. Eu deveria ter ido, eu deveria ter lá abraçado. Então ficou essa coisa na sua cabeça. Fiquei com essa coisa, meio que me sentindo culpado. E logo depois ele faleceu, né? Aconteceu. Aí depois de uns 5 meses ele faleceu. E do que ele faleceu? Ele infartou. Ele infartou. Nossa, pesado. E um dos grandes medos que ele tinha era de morrer dentro de casa. Mas a sorte, né? Por mais que seja triste. Ele morava sozinho? Morava sozinho. A sorte foi que ele morreu na onde ele trabalhava, onde ele tinha um sítio. E o triste foi que ele morreu num dia e encontraram ele no outro. Tipo, quase 12 horas. Ficou um bom tempo lá sozinho, coitado. Ficou 12 horas. E o medo que sempre, quando ele em vida, ele sempre falava: quando eu morrer, nunca me deixa sozinho. E nós, infelizmente, deixamos ele sozinho nesse período de tempo. Então eu sinto meio que culpado também nesse... Bom, mas nesse caso foi uma coisa que vocês não tinham muito o que fazer com isso. Aconteceu e foi um tipo de morte normal até, né? Porque infarto é uma das causas que mais matam no Brasil. Um tio meu faleceu no ano passado de infarto também. Nunca sei falar o certo, se é infarto ou se é infarte. Infarto, né? Já ouvi gente falar infarte, deve estar errado, eu tô muito normal. Louco. Mas é um tipo de morte comum, então é estranho você ter presenciado essas aparições dele, tanto no sonho quanto pessoalmente pra você, né? E uns dias antes dele falecer, eu falei com ele também. E ele disse pra mim assim: eu quero que saiba que eu te amo muito e que independente do que está acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu creio que era a briga que ele tinha com os vizinhos. Ele também tinha muito medo de morrer de tiro. Uau. Morrer matado, né? Morte morrida, morte matada. Morte morrida, morte matada. E uns 3 dias antes dele falecer, eu falei com ele. E meio que eu estava sentindo. Eu falei com ele, vô, por que você não vem pra São Paulo? Pra gente ver o senhor, pro senhor poder ter uma folga. Agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a continuação da entrevista gravada em 30 de maio de 2019 com o repórter Lucas Padula, aqui na sintonia do Assombração. 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 Notícias. Algumas pessoas ficaram muito espantadas ao verem o rosto de um ser extremamente assustador na foto que uma menina postou nas redes sociais. Especulações sobre a veracidade da foto duraram por muito tempo, mas fato é que, segundo ela, no dia estava brincando com o tabuleiro Ouija, aquele que permite entrar em contato com os espíritos.
Após ela fazer a revelação, muitas pessoas passaram a acreditar que realmente não era uma montagem, e sim uma imagem real. E para você conferir essa imagem, é só entrar no site ou nas redes sociais do Assombração, que estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Assombração Notícias. Sabia que dá para você ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais? Além de compartilhar os nossos episódios com seus amigos e amigas, você pode ajudar a custear o financiamento de produção do nosso podcast. Nós contamos muito com a sua ajuda, com o mínimo que você possa ajudar. Temos contas a pagar, convidados muito importantes para trazer aqui no programa, temos programado também a compra de mais equipamentos de áudio e vídeo para que a gente consiga agregar novas tecnologias no programa, e tudo isso gera um custo que infelizmente ainda não podemos arcar. E logicamente quem ganha com isso é você, o nosso ouvinte que consome sempre os nossos conteúdos paranormais. E dá para você ajudar o Assombração em 3 plataformas diferentes de financiamento coletivo: Vaquinha, Catarse e Padrim. Os links estão aqui na descrição do episódio, e tudo isso é em busca de fazer o melhor podcast paranormal de todos os tempos. O podcast Assombração está disponível em mais de 30 plataformas de podcast. Para acessar a lista completa, é só entrar no nosso site que está disponível aqui na descrição do episódio. Assombração Notícias. Em uma foto tirada em 1979, um homem registrou sua esposa brincando com seu baixo, sentada no braço de uma poltrona. E na foto aparece a imagem praticamente nítida de uma pessoa sentada na poltrona da casa. O homem que fez a foto acredita que seja seu antigo amigo guitarrista já falecido. Aparições e acontecimentos totalmente estranhos começaram a aumentar na casa e eles acabaram se mudando para outro endereço. Para essas e outras notícias, é só acessar o site ou as redes sociais do Assombração. Assombração. Você está na sintonia do podcast Assombração e estamos de volta com a continuação da entrevista com o repórter Lucas Padula. Vô, por que você não vem pra São Paulo pra gente ver o senhor poder ter uma folga? Mas ele falou que de lá ele não saía, de lá ninguém tirava ele, de lá ele não saía. Foi o que aconteceu. Ninguém tirou mesmo. Ninguém tirou mesmo. Quantos anos ele tinha? Tinha 68. 68 anos. 68, Novo se eu até não pra me morrer, engano. né? É. Novo pra caramba. Foi muito triste, né? Até porque eu gostava muito dele. E... meu, é uma coisa assim que a gente nunca espera. Agora, Acontece. não espera mesmo ele vir depois de morto, né? O que é pior. O que é pior. Você sentiu medo disso? Eu senti, que eu achei que eu cheguei um certo tempo a ficar só dentro do quarto com medo de eu sair na parte de fora do seu quarto e ele ele está aparecer. Ele Mesmo está sendo lá. um parente, você ficou com medo? Eu fiquei com medo. Por ser Morro de um medo de morto. defunto que aparece pra você, uma assombração que te aparece aí. Que eu morro de medo de morto. Então, qualquer aparição, qualquer coisinha, qualquer barulho que eu escutasse, eu já falava, poxa, tem alguém em casa. E não tem. E sei lá. Podia ser um barulhinho de estalo de geladeira, que eu já achava que tinha alguém em casa. Já passei por essa também. É muito ruim. Quando você escuta também voz de alguém te chamando e não tem ninguém te chamando, você fica morrendo de medo. Ele já chamou pra você alguma vez? Só em sonho. Só no sonho. Só em sonho, que ele Lucas, chamava. Lucas. Ele meio que via, tipo, eu de costa pra ele me chamava pra eu encontrar com Credo, ele. cara. É, Encontrar com ele, no caso, seria você morrer. Porque ele tá morto. poderia ser. Ou então, literalmente, o espírito dele aparecer real ali pra você. E você ter esse encontro com ele. Você vivo, não morto, no caso, a mim. Amém. Né? Ainda não. Tá cedo pra ele. Você tem o quê? 17 anos? 17. Novo pra caramba ainda. E ele vir ter esse contato físico ali, entre aspas, físico, né, com você. Eu acho que nesses sonhos, nessas aparições, tudo, ele só queria um abraço. Porque quando... Pra despedir. Pra despedir. E ele sentiu que ele ia morrer, né? Ele sentiu. Ele falou que tava, assim, sentindo algumas dores. Ele também não se cuidava, né? Então. Ele não se cuidava. A gente sempre falava pra ele pra tomar os remédios, pra passar no médico. Ele nunca se cuidava. Não, e principalmente por isso que ele falou pra você quando vocês conversaram Por última vez. É isso, vocês falaram por telefone e ele meio que... Ele Ele literalmente estava pressentindo. se despediu de você. Sim. Que louco. É estranho pra caramba. Rola cara. esse papo mesmo de que as pessoas sentem que vão morrer, né? Muita gente
muita gente fala que uma pessoa quando vai morrer, algumas ou outras não, mas algumas sentem que alguns meses antes que elas vão morrer e já tem essa coisa de se despedindo aos poucos dos parentes. Eu não queria ter isso, não. Deve ser muito ruim, né? Horrível, cara. Deve Você ser vai morrer, horrível. fechou o olho, foi. Sem sentir nem nada. Dizem que dependendo dos casos das pessoas também, os cachorros sentem, né? Que o dono dele tá indo morrer, ou a pessoa da família tá indo morrer. Tem esse papo também. Você imagina, né? Eu tenho um cachorro, o cachorro tá latindo, sei lá, com um comportamento estranho. Você não sabe o que vai acontecer. Ficando muito próximo de você, porque ele sabe que ele vai sentir saudade depois que você é o dono dele. Cara. Mas essa foi minha pequena história. Eu acho que é a primeira vez que eu falo disso assim publicamente, até porque quando eu falava o pessoal me chamava de louco. E eu não te chamei, nem vou chamar, até porque isso aqui é muito real. Aqui no Assombração a gente sempre conta casos exatamente desse tipo, né? De pessoas que têm encontros fisicamente, por sonho, ou sentem presença de pessoas que já foram parentes ou não. Tem gente que já contou, inclusive, aqui no Assombração, de pessoas que chegaram pra ela e ela nem sabia nem quem que era essa pessoa. Ou só um vulto que aparecia, visões, enfim, cheiros às vezes acontece. É meio Slenderman, né? Deve ser estranho, sem face. Dá muito meio Slenderman, horrível, né? Dê um Google agora e procure sobre o Slenderman, você que tá ouvindo agora a Assombração, é muito louco. Mas se prepare psicologicamente. Agora, Lucas, pergunta agora pra você que eu faço pra todo mundo quando eu vou finalizar o Assombração. Na sua sincera e humilde opinião, Lucas, você acredita que assombrações, espíritos ou qualquer que seja o nome dado pra isso, são pessoas que já morreram e que voltam pra encontrar os parentes pra dar um recado, pra falar alguma coisa ou pra assombrar mesmo, ou são demônios? Eu acho que são parentes que querem voltar pra despedir ou sei lá, tentar falar alguma coisa. Não acredito que são demônios, não. Tem gente que acredita, tem gente que, dependendo da religião, que acredita que são demônios. Exatamente. Né? Eu vejo casos aí de pessoas sensitivas, que fala, né? Que falam com as pessoas, que veem as pessoas, que falam que sensitivos, médiums. Eu acredito que é a pessoa sim. Uma das mais famosas aqui do Brasil, por exemplo, é a Márcia Fernandes, né? Lá da Rede TV e tudo. Eu morro de medo dela também. Ela conta cada coisa que eu fico apavorado com ela. Mas então, pra você, as assombrações, espíritos, são sim pessoas que já faleceram, que já morreram, que voltam pra fazer alguma coisa ou só pra assombrar mesmo, né? Não tem que fazer. Dependendo da pessoa, volta pra assombrar. Se a pessoa não gostar mesmo, ela volta pra atormentar o outro. Ela, olha, eu tô aqui, eu quero que você fale mal de mim. Essa foi a entrevista concedida pelo repórter da página Viva ABC no Facebook, Lucas Padula. E você que me ouve agora, o que achou desse episódio? Para comentar, é só ir lá no post do nosso Instagram, @assombracãopodcast, e comentar a sua opinião ou dar a sua sugestão, que é muito importante para esse e para os nossos próximos episódios. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, comenta aqui embaixo, que a gente responde e interage sempre. As histórias aqui contadas nesse episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. E no próximo episódio do Assombração, um crime no meio da paranormalidade. Será que você está preparado ou preparada para mais essa experiência sobrenatural? Se você tem algo a contar, tem histórias de aparições, imagens, relatos ou qualquer tipo de experiência sobrenatural, é só entrar em contato com a equipe do Assombração. Nossas redes sociais, e-mail e site que estão aqui na descrição do episódio estão abertos para receber o seu relato a qualquer momento. E se você tem algum amigo ou alguma amiga que tem algum relato para contar, manda o link do Assombração para ele ou para ela pedindo para enviar o relato para a gente. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 10 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.